Bem-vindos ao canal, eu sou o professor Bueno, área de estudo morfologia, tema da aula classes de palavras, hoje numeral parte 2. Não se esqueça, inscreva-se no canal, curta e deixe seu comentário e boa aula! Continuando a nossa aula dessa classe gramatical numeral, agora nós vamos estudar o último tipo dessa classe, que é os multiplicativos. Já estudamos os outros 4 anteriores na primeira aula, então vamos ver agora sobre os multiplicativos, que relacionam um conjunto de seres, objetos ou coisas, dando-lhes uma característica, de forma que determina o aumento da quantidade por meio de múltiplos. Por exemplo, dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo. Fácil isso, não é? Os multiplicativos são numerais flexionados em gênero e número, quando atuam em função adjetiva e, do contrário, são invariáveis em função substantiva. Então, dessa forma, pessoal, olha, de acordo com a sua função, os numerais podem apresentar valor de substantivo ou de adjetivo. Aí eles são classificados em numerais substantivos e numerais adjetivos. Numerais substantivos, caracterizados pelos numerais multiplicativos, e os numerais adjetivos pelos outros demais, cardinais, ordinais, coletivos e fracionários. Os numerais substantivos, esses numerais podem substituir outros substantivos. Olha o exemplo. Fizeram o dobro do esforço e conseguiram o triplo da produção. O que é substantivo aí, professor? O dobro e o triplo. Viram? Olha uma dica, que quando você encontrar esse artigo o, ele pode estar anunciando aí um substantivo já, de cara, tá? Então, fique atento aí com esse uso desse artigo o aí. E os numerais adjetivos são os numerais cardinais, ordinais, coletivos e fracionais, os quais modificam esse substantivo, que indicam valor adjetivo. Exemplo, essa carne é de segunda. Nós estamos dentro dos numerais, viram, pessoal? Lá em cima nós estamos falando de dobro, de triplo, então numerais, sem chance. Aqui nós estamos falando de segunda, aqui no caso especificando uma qualidade, indicando uma qualidade da carne. Então, quando se indica uma qualidade, nós estamos diante de quê? De um adjetivo. Coloquei um pedaço de uma tabela de numerais aí, só para você ter uma ideia dos cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários, com a diferença de um para o outro. Vamos logo no segundo aí, que tem todos, 2, que são os cardinais, então é assim que nós chamamos, 2. Agora, os ordinais, segundo. Os multiplicativos, dobro, duplo, viram? Fracionários, meio. Observaram? E agora vamos lá nos cardinais. 3. Ordinais, terceiro. Multiplicativos, triplo, tríplice. Fracionários, terço. Olha o próximo, cardinais. 4. Ordinais, quarto. Multiplicativos, quádruplo. Fracionários, quarto. Então, vá se familiarizando com esses tipos de numerais para que você possa estar conseguindo aplicar bem isso no texto posteriormente. Vamos adiante? Quanto ao emprego dos numerais, é bom você prestar atenção que existem algumas regras que são fundamentais para o emprego dessa classe gramatical. Todos os numerais, por exemplo, concordam com o nome, exceto os numerais multiplicativos, que sempre são masculinos. Olha o exemplo. Uma, no caso do cardinal. Primeiro, primeira, ordinal. Agora, olha o multiplicativo. Dobro e triplo. Não tem dobro e dobra. Viram? Então, essa aí é a diferença no caso, excetuando aí no caso dos multiplicativos. Mas todos os outros numerais concordam com o nome, tá? Então, excetuando aí os multiplicativos que não vai concordar com o nome, não. Aí no caso o dobro, aí já é o triplo, quádruplo e assim por diante, que aí nós estamos falando de uma sucessão multiplicativa. O uso dos artigos nos números fracionários é opcional, enquanto os numerais multiplicativos geralmente vêm precedidos de artigos, por exemplo, o dobro, o triplo. Lembra que eu falei que aqui no caso do artigo o, ele já é uma dica para você entender que está diante de um substantivo?
Então, quando indica dias do mês, aí se utilizam-se os numerais cardinais, exceto na indicação do primeiro dia, feito pelo cardinal, por exemplo, 23/1, 23 de janeiro, e 1/10, 1º de outubro. Viram? Então, aqui, quando indica dias do mês, utiliza-se os numerais cardinais, exceto na indicação do primeiro dia, que aí sim é feita pelo ordinal, tá? No primeiro dia aí é feito pelo ordinal, no caso lá de 1/10, primeiro. Viram? Agora, no caso aí de 23 de janeiro, não, aí já nós estamos falando de cardinais. Agora, quando falamos do primeiro dia, aí já utilizamos aí já a palavra primeiro, né, já são os ordinais, tá? Mais umas regrinhas dessa classe gramatical para vocês. Quando indica leis e decretos, o numeral ordinal é utilizado só até o nono. Exemplo dos ordinais: artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, até o nono. Artigo 9º. Daí adiante é artigo 10, são os cardinais. Artigo 10, artigo 11, artigo 145, artigo 200, viram? É fácil. No caso da utilização de numeral romano, a regra básica é a seguinte: depois do substantivo, emprega-se o numeral ordinal até o 10º. Agora aqui já é até o 10º, no caso dos romanos, viram? E posteriormente, aí sim, utiliza-se os números cardinais mesmo. Antes do substantivo é empregado o numeral ordinal, por exemplo, João Paulo II, até o 10º. Depois, olha aí, capítulo 11. Aí 11 já é cardinal. Segundo, aí já é ordinal. Viram a diferença? A palavra ambos, ambas, é considerado por muitos gramáticos como numeral, uma vez que indica os dois ou as duas. Por exemplo, Joana e Beatriz adoram andar. Ambas gostam de caminhar ouvindo música. Então a palavra ambas, alguns gramáticos que defendem essa tese, eu concordo com eles. Ambas estão indicando, no caso, uma quantidade. Então, obviamente, tem que estar aqui nessa classe gramatical. Vamos adiante? Falando em numerais romanos, eles são representações numéricas utilizadas para indicar séculos, capítulos e páginas de livros, horas dos relógios, nomes dos papas e reis, dentre muitos outros. São representados por letras maiúsculas num total de 7 numerações. Então você pode observar aí, no caso, alguns exemplos que eu deixei para você. Pessoal, essa classe gramatical, ela é para trabalhar quando lidamos com números, com quantidades. Simples assim. Então, para você que acompanhou a aula até agora, fique atentos, porque eu vou postar exercícios sobre todas as classes gramaticais, inclusive os numerais, nós estamos estudando agora. Então, fique ligado no canal. E não se esqueça, se inscreva, curta e deixe seu comentário. E até a próxima aula.